na palavra. E eu já não estou dando conta, Nossa, só no tempo já vai ter papo na cara agora. Mas Deus. Vai ser em 2 Reis, capítulo 6, se alguém quiser abrir. Mas se não quiser abrir, podem confiar em mim aqui no celular. Podem confiar em mim. Até que é bastante versículo, então eu vou ir pulando uns versículos, senão tem muita coisa. 2 Reis 6. Para quem for abrir, 6:13. Bom, aqui eu vou dar um contexto. Do que estava acontecendo. Tinha lá o rei de Israel lá, tinha Israel e tinha um rei de Arã, que estava atacando Israel constantemente. Ele estava fazendo várias armadilhas para Israel. Então, ele preparava uma emboscada ali. Só que o que estava acontecendo? Israel nunca caía nas armadilhas dele. Não importa que armadilha que ele fizesse. Não importa em que local, quantas vezes ele fizesse a armadilha para Israel, eles não caem de forma alguma nas armadilhas. Então o rei falou, como assim? O senhor não cai nunca na armadilha? Aí veio os profetas lá, profeta do mal, e falou para o rei, aqui, é porque tem um profeta lá em Israel, 2:6-13. No caso eu estou dando contexto, porque é menos de anos. 2 Reis 6:13. Então, chegou o profeta lá e falou para o rei que, na verdade, esse estava caindo em armadilha nenhuma, era na verdade, porque lá em Israel existia um profeta chamado Eliseu, que veio depois de Elias, e ele falou que esse Eliseu, ele estava contando tudo que eles faziam, Eliseu ia lá falar para o rei. Por isso que Israel nunca caía nas armadilhas deles. Aí o rei chegou e falou, então. A gente vai achar esse Eliseu e vai mandar um exército inteiro lá pegar ele. Quero ver. E de fato assim eles fizeram. Né? No caso de 2 Reis 6:13, né? Vamos ler. O rei ordenou, vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? Eis aí a questão. Porque situações assim, onde realmente parece estar tudo perdido. Imagina que a cidade é o bairro aqui de 1 de maio, mais ou menos. Do nada chega o senhor com um exército inteiro, cerca tudo, para capturar você. E imagina que você gastava tudo que a bolsa aqui perto, tudo contra nós aqui. Imagina o medo que ia dar, imagina o medo. E realmente a gente aqui, pelo menos eu não imagino que vocês têm várias armas em casa para combater esses povos. E mesmo se tivesse, é muita gente. E assim, nas nossas vidas tem muitos estados aqui. Pode acontecer situações assim onde parece estar perdido, onde a gente se sente impotente, igual a questão do Lucas, e a gente se sente que a gente não pode fazer nada. Chegou os povos, cercou tudo, e a gente não pode fazer, a gente pode só o quê? Aceitar e sofrer. Só aceita e sofre. É como se a derrota tivesse chegado para vocês e eu não pudesse fazer nada. Pode acontecer isso. Só que eu quero que vocês repitam mais uma vez. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus pode. Ele dá conta. Se você não dá conta, se você não pode, Deus pode. E realmente, naquele momento, as pessoas olharam assim e falaram, o que a gente vai fazer agora? Se o povo cercou nós, vão acabar com nós aqui. Só que Eliseu, ele já era uma pessoa super ligada com Deus, super próxima com Deus, ele via as coisas diferentes. E continuando o versículo, Eliseu responde, o profeta respondeu, não tenha medo,
aquele que está conosco, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Quando Eliseu orou a Deus e falou para abrir o olho, pronto. Aí não era olhar aquela situaçãozinha de uma derrota chegou. Era, vários e vários cavalos de guerra de Deus, um exército de Deus, que mesmo que você não veja aqui, estava lá no exército poderoso de Deus. E isso é incrível, porque mesmo quando a gente realmente parece que a gente está sozinho, parece que está tudo perdido, Deus, Ele é maior do que qualquer problema. Deus, Ele é maior do que qualquer situação, independente do quão poderosa, de quão grande o problema é. Independente disso. E de fato, interessante é que após isso, eles verem, Eliseu ele manda Deus cegar o exército, cegou o exército inimigo, ele guiou o exército inimigo para Israel, e lá em Israel, Deus convenceu o rei para dar um banquete para todo mundo que foi atacar Israel. E com isso, fala que as tropas, aqui, deixa eu ler, né? Versículo 23. Então o rei preparou-lhes um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas de Irã pararam de invadir o território de Israel. Então veja que Deus ele fez uma reparação ali. Calma, eu não entendi. Ele fez fez assim. aquele ditado, né? Vencei o mal do bem. Deixa eu explicar. A tropa foi lá atacar Eliseu para invadir. Isso, Eliseu cegou todo mundo. Com o poder de Deus, orou a Deus, Deus cegou o fogo. Eliseu foi lá e falou. Nas duas palavras. Me siga. Nas duas palavras. Não é eu que estou procurando. Vem e me segue. E guiou o exército todo lá para o rei de Israel. Castelo. O exército todo, o inimigo guiou lá. Aí Israel convenceu o rei a dar um banquete para eles. O rei deu um banquete para eles. Deu a visão. O rei deu um banquete para eles, eles foram embora. E pelo menos temporariamente cessou. Acabou a guerra. Não sabia dessa parte. Você vê que o cara segue o exército do cara, vai na casa do cara, come a comida do cara e volta. Aí o inimigo Ele virou levou para amigo, Israel, né? no caso. Esse No caso do rei de Israel. Levou para Jerusalém. Mas é bem interessante isso, né? Então, mesmo que Deus não apenas salvou Eliseu da cidade, como também temporariamente cessou ali a guerra que estava tendo ali, os constantes ataques que vinham contra Israel. Então, essa foi a primeira situação de uma situação tensa, que não tinha como, só que Deus consertou. E depois disso, né, não fala quanto tempo, mas fala que depois de um tempo, o rei de Arã de novo, o cara decidiu, não vou atacar Israel de novo. Rei de Arã, Ben-Hadad. Segundo Reis 6:24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Arã. De Arã, está escrito? Tá. Está escrito da Síria. Talvez Arã, mas cai para a Síria. Bom, mas olha o que aconteceu. Outra confusão. Segundo Reis 6:24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Arã, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, ó rei, meu senhor. O rei respondeu: se o senhor não a socorrer, como poderia ajudá-lo? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu
disse a ela que era a vez de comermos o meu filho, O filho dela. o filho dela. Mas ela o havia escondido. Olha só. Tudo bem, só uma criança, né? Você vê É a situação de fome. a situação que estava. Agora a pergunta é, por que ela não se cozinhou e deu no filhão pra ele? Por que ela tem que cozinhar o filho com o meu filhão? Que mãe é essa? Que mãe. Ela quis mais ela do que o filho. Hoje. Ela acha que ela pensou, eu posso ter um filho. Exatamente. É isso mesmo. É isso Eu mesmo. posso ter um filho, ela não pode ter outra mãe. É. Mas aí, quando o rei ouviu essas palavras, ele rasgou as próprias vestes e, como estava sobre os muros, ouviu que ele estava usando um pano de saco por baixo, junto ao corpo. Então ele disse: Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os ombros. Então, basicamente, o cara pegou e colocou toda a culpa em Eliseu. Por quê? Porque era o profeta. Ele entrou cheirando profeta. É como se fosse um plano a Deus. Tipo, não faz sentido. Isso é uma coisa errada que ele fez, não é uma coisa séria. É o desespero da Então, tipo, o cara pegou e falou: a culpa é de Deus e de Eliseu. Só que, claramente, não é a culpa de Eliseu. E pulando um pouquinho, né? Aconteceu algumas coisas. Pulando um pouquinho, olha só o que aconteceu. Porque, tipo, essa é uma outra situação que agora Israel toda estava sem comida, a fonte foi toda cortada, secou tudo, eles não podiam viajar para outros lugares, só não estava querendo comer os próprios filhos. Canibalismo começou em Israel. Estava tenso o negócio de Israel, estava tenso. E pensa bem, o que você vai fazer? Ter uma nação inteira indo com você, cercou você, justamente para você enfraquecer, e depois vai lá e acaba. Tipo, vou enfraquecer meu inimigo para ele ficar fraco, a gente vai lá e simplesmente acaba com o resto. E estava funcionando. O que você vai fazer? Você vai ir lá lutar contra os caras? Você não tem força mais, não tem nada para fazer. Então, tipo, estava perdido. Israel, naquele momento, estava derrotado. Como é que pegou esse babado aí? Agora eu tô curioso pra saber. Olha só. Eu já vi essa palavra lá no melhor Não, eu lembro que você pegou no embora, mas. Acho que é porque na hora eu não tava lá. Eu até falei com você, eu tinha que ir embora mesmo, mais cedo eu tinha que ir embora. Mas aí, olha que loucura que Eliseu fala. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto um ceá de farinha como 2 ceás de cevada serão vendidos por 1 ciclo de prata. Olha que palavra difícil. Um esterco de pombo estava sendo vendido por 5 peças de prata. E falou: aqui, amanhã. farinha, cevada, vai tudo ser vendido agora por uma prata. Em um dia, amanhã, por volta desta hora. Que loucura, porque estava tudo arregaçado. Ele fala: amanhã, esta hora. E continua assim: o oficial em cujos braços estava o rei, se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? E Eliseu responde: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então vê que Eliseu usou uma maldição para ele. Ele falou: meu, você não acreditou, você está acreditando? Fala, beleza, tem com o rei? Com o cara com o rei. O braço direito do rei cuidou dele. Oficial da lei. E aqui, né? Aqui eu não vou falar os versículos, porque é muito versículo. Mas aconteceu o seguinte: tinha 3 leprosos. Deus pegou esses 3 leprosos e guiou eles, né? Não fala que Deus guiou, mas é o que aconteceu. Eles foram a uma aldeia inimiga e quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. Estava tudo cheio de coisa. Como se as pessoas tivessem simplesmente ido embora e deixado tudo que eles tinham lá nessa aldeia. E que na verdade Deus, ele fala que Deus ele fez com aquele povo da aldeia ouvissem tipo
como se fosse guerra, vários exércitos, tal, e uma guerra inteira, todo mundo fugiu. Só que não tinha ninguém, de fato, era só Deus Fazendo barulho. Só Deus. Exatamente. Então, os 3 leprosos, você vê como é que Deus usou 3 leprosos para libertar Israel. Foi lá, encontrou tudo, falou, né, depois de tudo falou, bora voltar e bora contar. A gente achou isso aí. Contou, fala que todo mundo foi lá, saqueou. E o que aconteceu? Saqueou o seu. No dia depois, amanhã. Bom, Vamos continuar lendo. Tem tanta coisa que eu não passo. Segundo Reis 7, 17. Todo mundo começou a sair correndo, né? Fala assim: ora, o rei havia posto como encarregado da porta da cidade o oficial, que tinha duvidado, né? Em cujo braço tinha se apoiado. Mas quando o povo saiu, ele foi atropelado na porta e morreu. O oficial. Porque Eliseu falou que ele ia ver com os olhos, mas não ia comer. Queria ver, só que não viu comer nada. Então, tipo, ele viu todo mundo correndo lá, nós descobrimos lá e tal, mas morreu. Antes de comer qualquer coisa. Quando ele tava falando, ele cabeça assim, o que eu vim duvidar do cara? Eu não tinha nem tava aí, um plot que eu tô aguardando até agora. O rei falou assim, ó, Deus me castiga assim, eu vou colocar a cabeça no olho, eu quero castigo. O plot é esse. Segundo Reis 7,18. Aconteceu conforme o homem e Deus disseram. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto um cear de farinha como 2 cear de cevada serão vendidos por 1 ciclo de prata. O oficial tinha contestado ao homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não verá coisa alguma. Foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou a porta da cidade e ele morreu. Aqui o rei não aconteceu nada por causa disso, na verdade. Correu o Egito. Deus ele teve misericórdia. Mas depois ele morreu. Depois ele morreu. Depois ele morreu. Mas bom, você vê que loucura, meu. Esterco, bosta de porco, estava sendo vendido por 5 pratas. Ele foi tipo, sei lá, uma bosta de porco, R$20. Você vai fazer um comentário aí. Que é tipo assim, tá falando da bosta do pombo lá sendo vendida, cara, não dá pra gente dimensionar. Mas esses dias eu vi com a Lorena um filme baseado na vida real, que foi um acidente aéreo, onde o pessoal caiu no montanha. Onde caiu, meu bem? Nossa. O pessoal foi. Os espanhóis. Na Cordilheira dos Andes, né? Que faz xixi preto. Isso. Aí é isso mesmo. Aí, tipo assim, eles estavam com tanta fome que eles começaram, tipo assim, a comer a coisa, como é que chama? O muco que dá na parede, assim, ó. E aí, quando não tinha nada, eles começaram a comer os corpos. É bom. É agonizante. Então, tipo assim, eu imagino isso acontecer por conta da fome, sabe? Eu imagino as pessoas comerem os próprios filhos, eu imagino as pessoas comerem, tipo, bosta de pombo, porque a pessoa está com muita fome, velho, ela começa a ficar louca. Coisa que está misturando. Eu vi o Enéas falando, Não sei o que é do gelo. Eu não sei o que é do gelo. E tipo, que loucura, velho. Veio disso. E apenas um dia, não foi 2 dias, uma semana, um mês, o Israel estava todo secado, velho. Estava todo mundo quebrado. Um dia, Deus simplesmente restaurou a economia toda, restaurou a comida toda, restaurou todo mundo. Em um dia. E tipo, velho, a gente olha essas situações que aconteceu na Bíblia, e a gente deve, sabe, trazer para os dias de hoje. Porque se Deus foi capaz de em um dia restaurar o Israel todo, meu,
que problema nosso, que Deus não vai restaurar. O que ele não pode fazer? O que Deus não pode fazer, meu? Eliseu cercado, já tinha, era derrotado, Deus já libertou ele. Israel completamente cercado, todo mundo fraco, era, a derrota estava ali, a derrota estava lá. Deus simplesmente em um dia acabou tudo, falou, não, agora não, acabou. Deus simplesmente libertou todo mundo. Deus, ele é muito poderoso, muito poderoso. E a gente deve, independente do que está acontecendo com você, independente de quão grande, independente de quão impossível, independente de se a derrota já está aqui, nos teus olhos, você não se olha, não vê mais nada, só derrota. É só derrota. Confia em Deus. Confia em Deus. Porque se em um dia Deus conseguiu restaurar uma nação, um país inteiro, Ele não vai conseguir resolver isso que você está passando. Deus, ele é muito, muito, muito poderoso, muito poderoso. E sabe, não duvide igual aquele oficial do grupo. Porque ele duvidou. Ele falou, ainda se Deus abrir as portas do céu. O cara ousa falar isso, velho. Ainda se Deus abrir as portas do céu, isso ainda é possível? Por causa que ele duvidou, ele foi o único que não experimentou aquilo que Deus ia fazer. Por causa que ele duvidou. Então, sabe, não duvide. E para terminar a palavra de hoje, quero ler o último versículo, que eu quero que todo mundo registre isso no coração. Registre isso, fica aqui, registrado no coração. Como se fosse, sabe, você falando com você mesmo. Salmos 46, 1. Não precisa, irmão. Essa vida assim. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rugem e se agitem nos montes, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos nos levantar agora. Peço que vocês se levantem.